Capítulo 7. No dia seguinte, o Sr. Henry apareceu. Ele era um homem quieto, de aparência austera, de inteligência e refinamento consideráveis e gostava muito de música e de agradar Hermínia, quem havia temido sua visita. Mas todas as cortesias da vida foram colocadas de lado quando ele entrou no santuário do Sr. Buxton. Seu escritório, como ele costumava chamar, a sala onde recebia seus inquilinos e pessoas de negócio. Frank achou que o Sr. Henry era pouco cortês ao evidenciar explicitamente sua surpresa e desprezo diante da desorganização corriqueira, das correspondências e livros que não passavam de sinais visíveis. O próprio Sr. Buxton sentiu-se como um aluno apresentando uma lição imperfeita, mais do que jamais se sentira desde seus 13 anos. A única surpresa, meu bom senhor, é que ainda possua alguma propriedade, que não lhe tenham roubado até o último cent. Eu me responsabilizo por isso, disse o Sr. Buxton em resposta. Você não encontrará nenhuma trapaça em andamento. Eles não ousariam, senhor, pois sabem que eu tomaria como exemplo a primeira malandragem que descobrisse. O Sr. Henry levantou suas sobrancelhas, mas não respondeu. Além do mais, senhor, a maioria desses homens tem morado há gerações nas terras dos Buxtons. Eu daria a minha vida, eles não me trairiam. Sr. Henry disse friamente, imagino que uma análise detalhada destes livros, feita por um contador, será a melhor prova da honestidade de tais inquilinos. Se eu tiver a permissão, escreverei a um hábil colega que conheço, pedindo a ele que venha até aqui para ajustarmos este monte de documentos. Qualquer coisa que desejar, disse o Sr. Buxton, simplesmente feliz por escapar do jeito frio e desdenhoso com que o advogado tratava do tema. O contador apareceu e ele e o Sr. Henry ocuparam-se intensamente no escritório por vários dias. O Sr. Buxton estava desorientado com as perguntas que lhe faziam. O Sr. Henry interrogou-o de maneira preocupante, como se forçasse uma testemunha pouco disposta a fornecer evidência. Muitas e muitas vezes ele desejou sinceramente ter permanecido em seu velho curso até o fim de sua vida, ao invés de colocar-se nas mãos de um agente. Mas consolou-se pensando que de qualquer forma eles seriam convencidos de que jamais havia permitido que o traíssem ou que o intimidassem, apesar de não ter feito qualquer cortejo de exatidão. Foi um desgosto para ele quando, certa manhã, o Sr. Henry solicitou sua presença e, com uma voz fria e nítida, leu em voz alta uma declaração admiravelmente elaborada, informando ao pobre senhorio sobre os desfalques e, mais ainda, sobre os impostos daqueles em que ele havia confiado. Se estivesse sozinho, teria certamente se esvaído em lágrimas, por descobrir que haviam abusado de sua confiança. Mas por conta da situação ficou passionalmente furioso. Eu irei processá-los, senhor. Nenhum homem escapará. Farei com que devolvam cada ceitil, pode ter certeza. E indenizações também. Crayston, o senhor disse? Foi esse um dos nomes? Oh, é exatamente este Crayston, que foi administrador das propriedades de meu pai por anos. O canalha! Coloquei-o na minha melhor fazenda quando se casou. E agora está tirando vantagens de mim, não é?
O Sr. Henry passou pelos itens do relatório 421-13S.4-3/4D. Temo que parte disso não conseguiremos recuperar. E ele seguia adiante quando o Sr. Buxton interrompeu. Mas eu vou recuperar. Eu terei cada ceitil disso. Irei à justiça com o traidor. Não me importo com o dinheiro, mas odeio ingratidão. Se quiser, posso pegar a opinião de um consultor sobre o caso, disse o Sr. Henry friamente. Pegue qualquer coisa, por favor, senhor, pois este Creston foi o primeiro homem a me colocar em um cavalo e pensar que agora me trai. Alguns dias depois desta conversa, Frank veio para sua visita habitual a Maggie. Você poderia vir e subir na árvore de espinhos, querida? Perguntou. É um dia solitário e eu quero o consolo de uma conversa, de hora tranquila com você. Então eles foram e sentaram-se em silêncio por algum tempo, olhando para o céu azul calmo e inerte. Sobre os cumes das colinas, aonde o alvoroço do mundo jamais viera atrapalhar a paz e onde a tranquilidade jamais fora interrompida pelos altos prantos passionais dos homens. Fico feliz em ver que gosta da minha árvore de espinhos, disse Maggie. Eu gosto da vista daqui. A ideia do isolamento que deve existir entre os vazios daquelas colinas é agradável para mim hoje em especial. Oh, Maggie. É um daqueles momentos em que eu fico deprimido em relação aos homens e ao mundo. Temos em casa hoje tantas mágoas, tantas revelações, tanto remorso e sofrimento. Crayston, o velho inquilino de meu pai, veio em casa. Parece, temo que não haja dúvida sobre isso, que ele tem roubado muita coisa. Meu pai foi muito negligente e colocou seus dependentes em grande tentação. E Crayston, que é um homem velho, com uma família grande e extravagante, cedeu. Ele recebeu uma notificação sobre a intenção que meu pai tem de processá-lo. Veio então até em casa para confessar tudo, pedindo perdão e tempo para pagar de volta o que conseguisse. Um mês atrás meu pai teria dado ouvidos a ele, acredito, mas agora ele está atormentado pelas palavras do Sr. Henry e revelou uma terrível fúria. Foi uma manhã extremamente angustiante. O pior lado de todas as pessoas parece ter vindo à tona. Mesmo Crayston, com toda a sua penitência e aparente candura, precisou ser questionado de perto pelo Sr. Henry para que contasse a história toda. Meu Deus! Aquele dinheiro tinha mesmo o poder de corromper os homens. Foi só por dinheiro e pelo valor deste dinheiro que se deu tamanha degradação. Quanto ao Sr. Henry, se for para salvar o dinheiro e proteger tal dinheiro de seu cliente, ele não se importa. Nem sequer percebe a forma com que induz a deterioração do caráter. O Sr. Henry tem encorajado meu pai a medidas que eu não posso classificar de outra forma a não ser vingativas. Crayston será tomado como um exemplo, dizem eles. Como se meu próprio pai não tivesse metade da culpa. Como se não tivesse errado ao descartar suas obrigações como um homem rico. Dinheiro era impuro para ele, mas ele deveria ter se lembrado de como a vida pode ser para muitos e de como os desejos e a cobiça podem ser intensos, permitindo que a ambição extrema anule os princípios, assim como aconteceu com o pobre Crayston. Falam sobre como ele costumava ser sincero, sobre como sua dignidade foi deixada de lado, e evidentemente ele perdeu a natureza exata da verdade. Eu tenho medo dos ricos, tenho medo da responsabilidade deles. De certa forma, gostaria de ter começado a vida como um menino pobre e de ter trabalhado para trilhar o meu caminho até o sucesso.
Então eu conseguiria entender, lembrando-me sempre das tentações da pobreza. Temo que meu próprio coração fique endurecido como o de meu pai. Você não tem noção da severidade impetuosa que ele mostrou hoje, Meg. Isso foi uma surpresa até para mim. Mas será por pouco tempo, disse ela. Ele deve estar muito magoado com este homem. Se eu imaginasse que poderia algum dia ficar tão duro e indiferente aos apelos miseráveis de um criminoso, assim como meu pai hoje pela manhã, um criminoso que ele próprio ajudará a criar, partiria para a Austrália de uma vez. Na verdade, Meg, eu acho que seria a melhor coisa que poderíamos fazer. Meu coração sofre com as corrupções misteriosas e com os males de uma velha sociedade como a que temos na Inglaterra. O que me diz, Meg, você iria? Ela estava em silêncio pensando. Eu iria com você imediatamente se fosse o certo, disse ela enfim. Mas seria? Acho que seria bastante covarde. Sinto o que você diz. Mas você não acha que seria mais valente ficar e resistir a tanta depressão e ansiedade em nome do bem que sempre podem fazer os que veem os demônios claramente? E este tempo todo estou falando como se nem você nem eu tivéssemos obrigações em casa, como se fôssemos livres para fazer o que quiséssemos. O que você ou eu podemos fazer? Somos menos do que gotas no oceano. Até que ponto a nossa influência pode moldar uma nação? Quanto a isso, disse Meg rindo, nem os modos antiquados de Nancy eu posso remodelar. Eu jamais teria a pretensão de remodelar uma nação. Então, o que você quis dizer com o bem que sempre podem fazer os que veem os demônios claramente? Os demônios que eu vejo são aqueles de uma nação cujo Deus é o dinheiro. É só porque você acabou de chegar de uma cena dolorosa. Amanhã você ouvirá ou lerá a respeito de alguma ação heróica, reconhecida pela nação, e ficará contente e terá orgulho de seu país. Ainda assim, eu verei claramente os males de seu estado complexo de sociedade. E onde está o bem que posso fazer? Oh, não posso lhe dizer no momento. Mas você não consegue enfrentar corajosamente esses males, aprendendo sua natureza e causas. E então Deus não lhe deu poderes para investir na descoberta da solução deles? Querido Frank, pense. É possível que seja muito pouco o que consiga fazer. E é possível que você nunca veja o efeito de tais ações, não mais do que o efeito mundial que uma viúva viu de sua esmola. Então, se todos os homens bons e de reflexão fugissem de nós para algum novo país, o que faríamos com nossa pobre e querida velha Inglaterra? Oh, teriam que fugir com esses homens bons e de reflexão. Vou considerar isso um elogio a mim, Meg. Você permitirá que eu deseje ter nascido pobre se ficarmos na Inglaterra? Eu, então, não seria responsável pelo erro que vejo os ricos cometerem, a indiferença às provações dos pobres. Não tenho certeza se, tendo nascido pobre, você não teria tido a possibilidade de cometer um erro exatamente igual. E não tenho certeza se também não teria esquecido que os ricos também têm suas provações. É muito difícil compreender os erros provocados pelas condições dos homens. Lembra-se de uma história do Evening Set Home, chamada Transmigrações de Indra? Nota da tradutora. Coleção de 6 volumes de história, escritas por John Aiken e sua irmã Ana Letícia Barbeau, 1792-1796.
Quando eu era criança, costumava desejar poder ser transmigrada. É esta a palavra certa? Em um senhor de escravos americano por um curto tempo, apenas para que pudesse entender como ele provavelmente sofria e como provavelmente se sentia terrivelmente confuso e como, provavelmente, rezava e desejava ser libertado de sua odiosa riqueza, mas, mesmo assim, no final, ter sua natureza endurecida. E desde aquela época, pela mesma razão, tenho desejado ser o imperador da Rússia. Ah, você pode rir, mas isso é só porque eu ainda não me expliquei direito. Eu só estava sorrindo por imaginar o quão ambiciosa você poderia parecer para qualquer um que não a conhecesse. Não vejo nenhuma ambição nisso. E não penso na posição. Apenas gostaria muito de ver o que resistiu de Burns, nota da tradutora, Robert Burns, 1759-1796. Foi um autor escocês de poemas e canções, sendo A Valsa da Despedida muito conhecida em português, por ter ganhado uma versão feita por João de Barro e Alberto Ribeiro. Não vejo nenhuma ambição nisso e não penso na posição, apenas gostaria muito de ver o que resistiu, de Burns, para eu poder ter mais misericórdia por aqueles que a mim parecem ter sido a causa de males e desgraças tão infinitas. O que está feito podemos parcialmente computar, mas não podemos saber o que resistiu. Repetiu Frank comicamente. Depois de um tempo, ele retomou. Mas, Maggie, eu não desisto dessa minha vontade de ir à Austrália, Canadá, se você preferir, qualquer lugar onde haja um estado de sociedade mais novo e mais puro. A maior objeção parece ser a sua obrigação como filho único para com seu pai. É diferente do caso de alguém que vem de uma família grande. Gostaria de ser 1 em 20, então eu poderia casar onde eu quisesse amanhã. Seria necessário o consentimento de 2 pessoas para uma medida tão rápida, disse Maggie, rindo. Mas agora farei um desejo que não precisará de fada madrinha para que se realize. Olhe, Frank, você consegue ver um clarão amarelo de luz no meio daquela faixa de vegetação marrom escura e roxa? É um lago, creio eu, que nesta época do ano pega um raio inclinado do sol. Não pode ser muito longe daqui. Todo outono eu desejo ir até lá. Você iria comigo? Agora? Teremos tempo antes do chá. A insatisfação de Frank aumentou ao invés de diminuir, com as medidas austeras que, incitado pelo Sr. Henry, seu pai assumiu em relação a todos que abusaram de sua negligência como senhorio. Conversou cordialmente com ele sobre a questão, mas sem sucesso. Ele protestou com o Sr. Henry e disse que achava que, se seu pai tivesse controlado sua natureza negligente e se tivesse sido um senhorio rigoroso e vigilante, esses inquilinos jamais teriam sido expostos à grande tentação de lhe fazer mal, e que por isso ele considerava que algumas licenças deveriam ser dadas a eles, assim como alguma oportunidade, para que redimissem seus caracteres, que seriam destruídos e enrijecidos para sempre pela divulgação de uma ação judicial. Mas o Sr. Henry apenas ergueu suas sobrancelhas e respondeu: Gosto de ver tais conceitos em um rapaz, senhor. Eu tinha os mesmos pensamentos na sua idade. Acredito que tinha grandes ideias naquela época sobre a questão da tentação e da força das circunstâncias, e era tão quixotesco quanto qualquer um sobre a reabilitação de intrusões. Mas minha experiência convenceu-me de que malandragem é inata. Nada,
a não ser força externa pode controlá-la e contê-la. Os terrores da lei devem ser tal força. Eu admiro a bondade de seu coração, mas entre os 13 e os 25 anos e os 20 anos, nós não procuramos pela sabedoria e experiência dos que têm 40 ou 50. Frank estava indignado por ter sido ignorado como um jovem imaturo. Ele desaprovava tão fortemente todas essas ações. E as coisas que agora estavam acontecendo em sua casa, sob a influência do Sr. Henry, que estava determinado a pagar sua promessa de tempos atrás e ir visitar a Escócia. E Meg, com o coração triste de ver o quanto ele estava sofrendo, encorajou-o em sua determinação.